Se você tiver a curiosidade de consultar aqueles livros que antecederam a codificação espírita, a obra monumental de Allan Kardec, você vai perceber no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, de maneira muito sábia, sob a inspiração dos espíritos superiores, deixa claro que o Espiritismo não vem destruir a lei. E lá no primeiro capítulo, ele explica, como sempre, como grande educador que é, os laços que unem a terceira com a segunda revelação e com a primeira revelação. Mostrando que toda a obra da espiritualidade superior é obra de planejamento no curso dos milênios. Portanto, não se ergue um edifício começando pelo telhado. Precisamos compreender que a educação do espírito humano no monoteísmo, na religiosidade e na espiritualidade começa já na infância da humanidade. Numa sequência de missionários que trabalham a primeira revelação, depois a vinda do próprio mestre, o governador espiritual do orbe, com uma sequência também de missionários que consolidam os aspectos da segunda revelação e, por fim, o momento em que vivemos de consolidação da terceira revelação. Isso é fato. Isso nós sabemos. No entanto, ao contrário de outras tradições de espiritualidade e religiosidade, todas elas merecedoras do nosso maior respeito, é difícil você encontrar em algum livro da Bíblia, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, alguma referência a uma vivência espiritual que afaste a criatura do seu cotidiano. É desconcertante, vamos confessar, você ler a história, por exemplo, de Abraão, do próprio Moisés, de um Simão Pedro, de um Levi, do próprio Saulo, e constatar que essas pessoas tiveram as vidas mais comuns que uma pessoa pode ter. E na linguagem cheia de símbolos, na linguagem lúdica do texto bíblico, Deus, a todo momento, se intromete nos menores detalhes da vida das pessoas. E a gente fica, como se diz lá em Minas Gerais, com a pulga atrás da orelha. Que tipo de lição isso está querendo transmitir? Por exemplo, se você examina a vida do patriarca Abraão, você vai ver que o grande drama por ele vivido é o fato de que ele desejava um filho homem, tinha que ser homem, para dar continuidade aos negócios da família, à tradição familiar, porque, lembremos, estávamos numa sociedade patriarcal. E a esposa não conseguia engravidar. Ele já havia tido um filho com a escrava, com outras, mas com a esposa não tinha ainda um filho. E então, ao contrário do nosso imaginário, ele recebe a visita de 2 anjos. E como que a gente imagina, então, esses anjos?
2 pares de asa bem grande, uma roupa branca, vem numa nuvem branquinha, é assim? Não. Aparece uns anjos de pé sujo, suado, barbado, porque não tinha gilete, com sede, cheio de poeira, e o Abraão visualiza aqueles 2 mensageiros, percebe que são mensageiros, porque anjo é um mensageiro, é alguém que traz uma notícia. Pede para eles entrarem, faz o ritual do acolhimento. A maneira certa de receber alguém. Por exemplo, em Minas Gerais, pelo menos no interior, a pessoa chega na sua casa, o que você faz? Antes de dar bom dia, quer um queijo, um café? Não é? Porque o mineiro ele tem que controlar o nível de queijo no sangue. Não pode baixar muito, senão ele tem algum problema, né? Então se oferece um café, um queijo, a pessoa senta na mesa, quer uma água. Naquele tempo antigo, o que você fazia? A pessoa chegava suada, num calor danado, no deserto, se oferecia uma água fresca para lavar os pés da pessoa. Né? E aquele calor do deserto, eu, por exemplo, estou enfrentando até um problema, que as pessoas estão ligando, dizendo assim, e aí, como é que está o calorzinho aí da Bahia? Estou procurando. Ainda não chegou. Né? Você coloca aqueles pés na água fresca e aquilo refrigera até o perispírito. Experimenta para você ver. Já com muito calor, você põe o pé numa bacia de água gelada, até o perispírito fica refrescado. Então ele recebeu ali os mensageiros e, claro, qual que era a angústia de Abraão? Já mais velho, na terceira idade, ou quarta, eu acho que quinta. Prevendo já a sua desencarnação, queria um filho, e os mensageiros falam, vai ter o filho. Vai ter o filho. Aí, Abraão, um homem sério, né? Deve ter baixado a cabeça, falando assim, vai ser difícil. Não tem ainda as técnicas de inseminação, né? Isso aí não chegou ainda. Deve ter pensado, não sei como é que vai ser isso. Mas engraçado são as mulheres, que elas são mais espontâneas, né? São bem mais espontâneas. E a Sara estava ouvindo de um cantinho, claro, né? Acho que chega 2 anjos em casa e a esposa não vai ficar prestando atenção na conversa, né? Então a esposa estava lá escondida, ouvindo tudo, sabendo o que eles estão conversando, né? E quando os anjos, né, lá, dizem que ele vai ter o filho, a Sara dá uma boa gargalhada. Mas ri com gosto, né? Eu não vou aqui entrar nos detalhes do casal, por que ela estava rindo. Eu não sei se ela olhou para o Abraão, olhou para ela. Bom, vamos pular essa parte. O certo é que ela deu uma boa gargalhada. Riu. E os mensageiros perceberam que ela estava espiando e ouvindo a conversa. E falou assim, você está rindo? Ela, não, achei engraçado, né? Meu marido já está velho, não é nada por mal, não, né? Aquela espontaneidade feminina. E o mensageiro disse assim, olha, você vai ter um filho. E agora, nós já escolhemos o nome desse menino. Esse menino vai chamar Risada.
Yitzhak. Isaac. Risada. Então, você lê isso, né? E dá uma risada. E acha engraçado. Mas será que não tem alguma coisa por trás disso? Será que nessa história corriqueira, em que um casal já na quarta, quinta idade tem um filho, e o filho chama Risada, e esse filho é um dos patriarcas, será que não tem alguma coisa? Porque imaginem, nós poderíamos estar falando de um Abraão que foi para a montanha, ficou numa posição de lótus e meditou. Então uma luz o envolveu e ele ficou 10 anos meditando, sem comer, sem tomar água, sem respirar. E teve uma revelação. Não tem isso. Não tem isso. As maiores lições que essas personagens bíblicas têm são nas situações mais corriqueiras da vida. Por exemplo, Jesus, segundo o capítulo 3 do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ao contrário do que muitos imaginam, não subiu em nenhum tapete mágico e voador. Ele simplesmente ficou em Nazaré, na carpintaria do seu pai, José. Quando chega o momento da sua atividade pública, depois de sondar Jerusalém, perceber estrategicamente que não seria por ali, ele se dirige para Galiléia. E o que Jesus faz? Funda então um grupo espírita, secreto, onde as pessoas ficavam só orando, meditando e entrando em contato com as esferas superiores. Foi isso? Não. Não. Jesus começa a caminhar pela orla do lago de Genezaré e começa a pescar com os seus apóstolos, que eram pescadores. Ninguém é afastado do cotidiano, ninguém recebe uma dádiva para poder se ausentar da sociedade, ninguém é retirado das suas relações familiares, ninguém é retirado das suas obrigações. Por exemplo, Levi continua sendo fiscal da Receita Federal. Só que é da Receita Federal do Império Romano. Cobrador de impostos. Continua. Não há deslocamentos exteriores. Pescador acorda cedo. Mas quando eles acordavam, Jesus já tinha acordado, já tinha subido ao monte, já tinha orado, já tinha voltado. E estava lá, pescando, andando, comendo. Por exemplo, Jesus encontra com Zaqueu. Percebe o inusitado e chama Zaqueu para uma conversa especial, para algo assim extraordinário? Não. Jesus se convida para almoçar na casa de Zaqueu. Almoçar. Quando eu leio esses textos, eu confesso que assim, você não sente falta de alguma coisa assim extraordinária?
Imagina Jesus aqui em Vitória da Conquista, entra aqui na Semana Espírita. Você fala, aí dá aquele burburinho, Jesus está aí. Ele veio. Então você imagina algo extraordinário. Chega perto dele e fala assim, tem um café aí? Vamos tomar um café? Vamos. Chama Zaqueu para almoçar. E em meio ao almoço, nas relações, no cotidiano, acontece o espiritual genuíno. Então essa é a incógnita, esse é o elemento desconcertante que permeia a vida de todas as personagens bíblicas. E então, nós nos perguntamos, e na doutrina espírita? Você abre então o famoso capítulo Sede Perfeitos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Você está imaginando agora que os Espíritos vão nos dizer o seguinte: esqueçam o corpo. Agora, vocês são seres absolutamente espirituais e devem cuidar unicamente do espírito. Agora, acordar às 5:30 da manhã, o café da manhã, uma prece e uma meditação. O almoço, água fluidificada. É bom, para um regime é bom, uma semana. É isso. Então, lá no capítulo Sede Perfeitos, nós pescamos um item. O item 10. Cujo título é O Homem no Mundo. O Homem no Mundo. Homem aqui, lembrando, no sentido de ser humano. Ser humano. A espécie humana. O ser humano no mundo. E aí você fala, mas coisa engraçada, né? Deixa eu ler essa mensagem. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Começa dizendo, vai se reunir, vai pedir o auxílio dos espíritos superiores na sua casa, no grupo espírita, no seu trabalho. Você quer entrar em sintonia com os espíritos superiores? Você quer estabelecer uma conexão de maior qualidade com Deus? Então, primeira coisa que você precisa adotar, primeira providência, encher o coração de piedade. Piedade. Essa palavra esquecida nos dias de hoje. Que a pessoa piedosa é a pessoa, no mínimo, respeitosa, humilde, que sabe se colocar, que se resigna às forças e circunstâncias que estão acima das suas faculdades e das suas possibilidades. É aquele indivíduo que percebe que o mundo não se movimenta em razão do seu próprio capricho,
que o mundo tem suas leis e suas regras, e nós que devemos nos adaptar a elas.